Olá, pessoal, bem-vindos de volta, bem-vindas. Estamos, então, retomando Absolar Meeting Região Sul 2023. Espero que todos tenham tido um tempo agradável, proveitoso no coffee break. Quero informar também a todos e a todas que temos espaço para interação. Basta direcionar os celulares, os QR Code estão aqui nos banners laterais, também no verso do crachá. Você pode, ali, então, vai abrir um site, selecionar o painel, preencher um formulário e enviar as suas perguntas. Todos que estão aqui presentes já garantiram a sua edição digital do meeting. Porém, vocês poderão acessar todo esse conteúdo a partir do dia 20 de outubro e reverem quantas vezes quiserem no conforto das suas casas. E também, inclusive, quem não pôde estar aqui, que vocês conheçam, que gostaria de ter vindo e não pôde, pode então estar conosco através do nosso site, absolarmeeting.org.br, e aí se inscrever lá e também ter acesso. Antes de chamar os participantes do nosso próximo painel, vamos ver as mensagens dos nossos parceiros? De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Muito bem, então, eu chamo agora para subir ao palco e compor, então, a nossa mesa aqui, a coordenadora estadual da Absolar no Rio Grande do Sul, Mara Schoenberg. Mara é graduada em Ciências Contábeis, especialista em Gestão de Pessoas e Gestão Estratégica, tem MBA em Marketing. No ano de 2011, fundou a Solé Energia. Em 2017, participou da fundação do G5. Em 2019, fundou a WG Energia e, no ano seguinte, assumiu a coordenação da Absolar no Rio Grande do Sul. Convido agora o coordenador técnico da Frente Parlamentar em Defesa da Mini e Micro-Região Distribuída de Energias Renováveis da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Zelmut Marten. Zelmut é jornalista, especialista em gerenciamento costeiro integrado pelo programa Trans-Coast da ONU, especialista em transição energética, mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Lanús, na Argentina, é também integrante do Fórum Latino-Americano de Ciências Ambientais. Convido agora também o CEO da Avant Solar, Max Riffel. Max é formado em Administração e Negócios pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, cofundador da Avant Solar e sócio na Openpar Participações S.A., também atua como conselheiro do programa RS Solar. Agora, então, convido o diretor executivo da Noale Energia, Frederico Boschin. Frederico é advogado, especialista no setor elétrico, com 18 anos de experiência no mercado, atua na estruturação de projetos por fontes renováveis, eólica, RSU, biomassa, CGHS, PCHS solar, bem como no desenho de modelos de negócios para os mercados regulado, livre e de geração distribuída. Muito obrigada a todos pela presença, participação. Damos início às exposições. Eu passo agora a palavra para a Mara, que também será a mediadora desta mesa. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar aqui o nosso painel.
e agradecer a participação aqui dos meus companheiros de debate, falando aí do mercado de energia solar e os desafios, novas oportunidades, né, e os desafios. Então, nós vamos fazer as apresentações dos temas que estão propostos, e depois dessas apresentações a gente vai ter aí um tempinho para debate e perguntas, que vocês vão poder estar enviando aí tudo que vocês quiserem perguntar para qualquer um de nós aqui que está nesse painel. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, do mercado de energia solar, mais especificamente trazendo dados aqui do Rio Grande do Sul. Então, primeiro ponto, né, a gente falar aí desse mercado que mais cresce, né, e cresce a passos largos e em grande velocidade. Nós tínhamos uma expectativa e uma projeção de quantidade de conexões e de potência instalada em 2023 no Brasil, e os dados que a gente tem aqui acumulados até o mês de setembro já nos mostram que nós já passamos o número previsto para o ano, né? E claro que vem aquela pergunta que a gente já falava na abertura hoje, e como que a gente está com esses números subindo tão rapidamente, se o mercado de alguma maneira parece estar um pouco mais retraído, né? E a gente sabe que temos aí na soma disso tudo aquilo que foi ainda enviado até 7 de janeiro e que se enquadra em GD1 e que entrou em operação aí no primeiro semestre e ainda vai entrar em operação no segundo semestre, no ano que vem, em função de prazos que a gente tem para conexão de várias usinas, principalmente de mini geração. Então, o mercado ele passa esse ano por esse período de mudança, que a gente percebeu uma retração no começo do ano, acima daquilo que a gente esperava, mas a gente também percebe que muito disso é em função dessa antecipação de demanda, que, de fato, nós tivemos uma antecipação de demanda muito grande, para aproveitar aí, antes da mudança da regra, né, do marco regulatório, e isso também fez com que esse número crescesse de uma maneira muito rápida esse ano, e agora a gente já percebe aí uma retomada no mercado. Felizmente, né, esperamos que isso seja, de fato, mais consistente, essa mudança aí nos próximos meses. A gente está no Rio Grande do Sul, né, e a gente sempre fala isso, nós temos aqui uma excelente radiação solar. Ontem a gente ainda falava sobre essa informação que a gente usa sempre, né? Nosso recurso solar é 40% superior à melhor região da Alemanha. Então, assim, muito se sabe que agora passamos aí por esses 30, 45 dias que pouco se viu sol no Rio Grande do Sul, mas se considerarmos aí historicamente e todos os dados que se possui, sabemos que esse também é um momento atípico, um período atípico, graças a Deus, né, que isso não se repita tão cedo de novo, mas o Rio Grande do Sul tem uma excelente radiação e tem uma capacidade muito grande aí ainda de expansão da fonte solar. Aqui alguns modelos de aplicação, né, que a gente já conhece, mas para a gente estar sempre relembrando e sabendo das oportunidades. A gente vê muitas fotos de grandes fazendas solares em solo, mas o que de fato ainda tem o maior número de instalações, a gente fala que é em telhados, né, sejam eles coberturas de estacionamento, sistemas residenciais, industriais e também edifícios comerciais, né? Claro que a gente tem novas tecnologias chegando e se vê aí também opções como sistemas flutuantes, né, que vem tomando aí já várias usinas no Brasil e que são também uma oportunidade. Trazendo um pouquinho mais de profundidade os dados aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje, quando a gente fala em número de sistemas, a gente pode falar que o número de sistemas residenciais continua sendo o principal, né? Até pela quantidade, são usinas de pequeno porte e acabam tomando uma proporção muito grande em quantidade. Quando a gente olha esses mesmos dados sobre a outra ótica, que é em potência instalada, a gente já percebe uma mudança nesse gráfico. Então, a gente vê aí 49% de residencial e já chama atenção, né, a parte azul que mostra aí o comercial e serviços. E aqui também chama atenção
o crescimento do agronegócio. Então, o rural, quem acompanha aí os infográficos da Absolar e as informações que a gente passa sempre nas palestras, ele não tinha uma representatividade tão grande como ele passou a ter nesses últimos 2 anos. Claro que a gente sabe que alguns fatores a gente tem como fim de subsídios, né? E isso acaba afetando e aumentando o interesse do agronegócio, do rural, em investir em energia solar. E é o que a gente percebe quando vai à rua, né, vai a campo, o quanto que esse mercado está crescendo. Então, a indústria também ela tem uma potência instalada aí de representatividade de 7%, e é um mercado que a gente acredita que ainda pode crescer muito. Por quê? Porque a gente, além de ter a geração distribuída, que a gente faz a conexão pelo sistema de créditos, hoje se vê muito já um modelo de autoprodutor, né, que eu acredito que o Fred vai falar um pouco mais depois, na palestra dele, mas trazendo aí os modelos de negócio de autoprodução de energia, que também vão levantar esse número e é uma nova oportunidade de negócio que vem acontecendo. Em termos de número de instalações e de potência instalada, né, vemos aí o crescimento exponencial de número de instalações. Hoje são 271 mil instalações no Rio Grande do Sul, 365 mil unidades consumidoras recebem crédito. Isso corresponde a 7,2% das unidades consumidoras que temos aqui no Estado. Então, um número, como a gente falou na abertura, um pouco acima da média brasileira, até por isso que o Rio Grande do Sul se destaca, mas, ao mesmo tempo, se percebe que 7,2% ainda é um número bastante baixo e temos aí um grande potencial de crescimento em quantidades de instalações. E quando a gente traz o ranking dos municípios, né, a gente tem os rankings em 2 formatos aqui. O primeiro deles é o ranking por potência instalada. E aí a gente tem Caxias do Sul, seguido por Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa Maria, Santa Cruz, Passo Fundo e... Me ajuda aí. Oi? Canoas, São Leopoldo, Pelotas e Uruguaiana. A TV ficou baixa aqui, não dá para enxergar os nomes, acho que eu vou ter que levantar. E aí, quando a gente fala em número de instalações, esse ranking ele muda um pouco. A gente já tem Porto Alegre na frente, em primeiro lugar, e Caxias em segundo. Então, a gente percebe que são 2 cidades que estão muito fortes, tanto em número de instalações, como em potência instalada. Seguido, então, por Santa Maria, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Cruz, Passo Fundo, Santa Rosa, Canoas e São Leopoldo. É muito interessante quando a gente consegue analisar, eu tive a oportunidade de fazer essa análise, pegando todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, e é uma informação que é pública, né, tá no Big da ANEEL, e a gente entender como que está esse comportamento. Então, se percebe que, de fato, existem cidades e regiões do estado que já possuem uma maior capacidade instalada e um maior número de instalações, enquanto que muitas cidades ainda têm muito pouca usina instalada, mesmo se a gente pegar a proporção por número de habitantes. Então, é um mercado que tem aí um crescimento possível de acontecer e muito grande ainda nos próximos anos. E aqui eu quero trazer um ponto importante, temos várias empresas aqui integradoras, trazer a importância da gente seguir alguns fluxos de processo, e a Absolar ela contribui para que os problemas que a gente tem quanto às conexões, que é um dos pontos que a gente tem mais discutido ultimamente, sejam possíveis de ser solucionados. Quando a ANEEL vai fazer uma análise, até pegando a questão do fluxo reverso de potência, né, que a gente vem discutindo isso aí nos últimos meses, como que a ANEEL vai fazer essa análise? Ela vai levar em consideração a quantidade de registros de reclamações que são feitas com relação ao distribuidor. E aquelas reclamações que são mais relevantes são as que, de fato, vão ser fiscalizadas ou vão ser priorizadas em termos de análise, até mesmo para poderem fazer alguma mudança em algum ponto da regulação. E quando se leva essa informação, olha, estamos com um grande número de problemas, né, levantamos os dados, a Absolar tabulou esses dados que muitos preencheram com informações de reprovas,
E se chega até a ANEEL, nem 5% disso tem uma reclamação aberta. E aí essa discussão ela perde um pouco da força. Então, o trabalho da associação ele é muito importante, de estar sempre movimentando e bem colocado pelo Dornelas. Existe um trabalho muito forte sendo feito sistematicamente dentro da ANEEL, com reuniões, com acompanhamento. Para quê? Para que as distribuidoras de energia cumpram com o seu papel e apliquem a regulação. Mas, por contrapartida, nós, que temos empresas, né, do setor de energia solar, precisamos fazer a nossa parte e precisamos registrar as reclamações. Então, aqui a gente tem um rito, que é registrar a reclamação na ouvidoria da distribuidora, depois na ouvidoria da ANEEL, registrar o caso na ouvidoria da Absolar, para que a gente possa fazer esse acompanhamento e levar os dados para as reuniões com a ANEEL. E também podem ser utilizados outros canais, como o PROCON, Reclame Aqui e Ação Judicial. Mas é importante que a gente tenha essa participação, que assim a gente consegue ter uma resposta mais rápida e, de fato, conseguir resolver esses problemas que a gente vem vivenciando. Tem aqui um passo a passo, se vocês têm no site da Absolar esse passo a passo, né? E é preciso seguir ele para fazer o registro, é extremamente simples, fácil e importante que seja feito. Não apenas dos assuntos relacionados a fluxo reverso, mas outros itens que também não são atendidos pela distribuidora. Então, reforçando mais uma vez aqui o convite já feito para os próximos eventos da Absolar, e assim eu vou passando aí para o próximo painelista fazer sua apresentação. Muito obrigada. Passo a palavra agora, então, ao coordenador técnico da Frente Parlamentar em Defesa da Mini e Microrregião Distribuída de Energias Renováveis da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Zelmuth Martin. Bem, eu quero dar um bom dia para todas as senhoras, todos os senhores. Agradecer imensamente, na pessoa da Mara, do Ronaldo, da Bárbara, a Absolar, pela oportunidade de estarmos aqui. Cumprimentar as demais entidades do setor, aqui a BGD, representada na mesa pelo Bosquim, e também o INEL, que está aqui na pessoa do Renato Zimmermann. Cumprimentar o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através do Eberson, e especialmente o deputado estadual Zé Nunes, que infelizmente não esteve aqui na abertura, porque estava na estrada, mas que está aqui conosco. Na verdade, Bárbara, avalizando o que será aqui a minha apresentação, Esgarbosa, que é uma ideia de uma agenda de trabalho, uma ideia de coesão social, para que possamos fazer com que a transição energética ela se consolide como um vetor de desenvolvimento econômico e social no Brasil. Nós, então, coordenamos essa frente parlamentar já há 9 anos, né, deputado? E, neste momento, realizamos esse trabalho em sintonia com o ministro Fernando Haddad. O Ministério da Fazenda do Brasil é o responsável pelo programa de transição ecológica. Eu gostaria de antecipar aqui, Mara, que nós estamos preparando a vinda da doutora Karina Vitral, que coordena o programa de transição ecológica, para um diálogo conosco aqui, para tratarmos das oportunidades do PAC, para tratarmos dos investimentos da FINEP, investimentos não reembolsáveis e reembolsáveis na inovação, ciência e tecnologia, e tratarmos também da agenda de atração de recursos nacionais e internacionais que nós estamos coordenando neste momento. O Brasil se prepara para assumir a coordenação do G20. A nossa expectativa é que a economia brasileira cresça esse ano em torno de 4%, e na nossa visão,
a transição energética ela deve assumir um vetor, um papel de principalidade neste contexto. Eu, já na equipe de transição do setor de energia, trouxe o BNP Paribas, da França, que é o maior banco da Europa, para reuniões de trabalho com o ministro Fernando Haddad, para que possamos discutir as oportunidades de investimento, tanto na geração distribuída, quanto na geração centralizada. E essa imagem que está aqui nesse slide, nem sei se é mais slide que se chama agora, Lua, as imagens aqui da apresentação, mas essa imagem é de uma reunião de trabalho na ANEEL, em dezembro do ano passado, onde estávamos eu e o deputado Zé Nunes, a doutora Bárbara Rubim também, demonstrando e afirmando para a ANEEL que, lamentavelmente, nesse momento no Brasil, a ABRAD, a Associação Nacional das Distribuidoras de Energia, lidera uma espécie de guerra aberta contra as energias renováveis. E é esse o debate que eu vou propor aqui, algumas medidas ao longo da apresentação. Nós temos a visão de uma governança suprapartidária, compartilhada, entre o parlamento estadual e nacional, os governos e a sociedade civil. Nessa foto aqui, nós estávamos com o Dr. Sawaia e a doutora Amara, na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, Eberson, que teve feito um trabalho técnico excepcional nesse estado, propondo que o Rio Grande do Sul amplie a isenção tributária até unidades de 5 megawatts, na época. Hoje, com a aprovação da lei do nosso marco legal do setor, essa isenção ela pode se dar até 3 megawatts, Bosquim. Então, essa agenda, Eberson, nós continuamos com ela para o Ministério da Fazenda do Brasil, e o que combinamos nessa reunião, a Mara lembra bem, que o Rio Grande do Sul associe-se a outros estados para, no CONFAS, propor, no âmbito nacional, a isenção tributária para usinas até 3 megawatts. Então, essa é a nossa proposição efetiva para o governo gaúcho, para o CONFAS e para as senhoras e senhores que fazem parte do setor, para que a gente permaneça buscando a obtenção dessa conquista para gerar mais empregos verdes na República Brasileira. Bom, nós temos tratado, aqui meus óculos acho que vão me atrapalhar, nós temos tratado de temas como regulação, tributação, como eu disse antes, do marco legal. Neste momento, nós temos um PL apresentado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que é o PL 271, que nós estamos propondo, Eberson, que a gente organize uma oficina de trabalho com a B-Solar, com o INEL, com a BGD, com o programa RS Solar, para que nós possamos fazer os ajustes nos termos deste PL 271 e que ele possa ser encaminhado para a Assembleia Legislativa pelo Palácio Piratini. Porque nós temos a convicção de que este marco legal, ele cria condições mais favoráveis para a ampliação do crédito, para a ampliação de novos investimentos e para os negócios do setor. Aqui eu pedi licença agora no início para a doutora Bárbara, porque usei uma imagem da nossa reunião na ANEEL, onde nós discutíamos exatamente a questão da regulação. Então, nós atuamos também, ao longo desses anos, nas questões relacionadas ao CONFAS, na revisão da 482, na aprovação da Lei 14.300, mobilizando os parlamentares para a votação no texto, na conexão dos sistemas, na transição da lei. Depois eu vou apresentar uma imagem. O Renato estava conosco, está por aqui, não estou enxergando ele. Nós passamos, eu, o Renato, o Fábio Rosa, a véspera do Natal
de 2022 no Ministério Público Estadual, garantindo que as concessionárias elas fizessem as conexões, porque o que aconteceu ali foi uma espécie de congestionamento de projetos, e como as concessionárias atuam neste time de uma certa sabotagem ao setor, como eu digo, nós tivemos que recorrer ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, através desta frente parlamentar, para que pudéssemos garantir que as concessionárias fizessem as conexões, o que permitiu milhões de reais em negócios das empresas que estão aqui, de outras que não puderam estar, e a geração de muitos empregos. Nós estamos, neste momento, debatendo com a ANEEL os direitos do optante B. Nos pareceu, de parte da agência, uma mudança de regra no meio do caminho em relação aos direitos do optante B. Há uma instabilidade no mercado de muitas pessoas, micro e pequenas empresas que fizeram instalações e conexões com o direito do optante B assegurado, que foi criado pela ANEEL, e a ANEEL, logo após o governo brasileiro apresentar um pacote de medidas visando a isenção da importação dos componentes, a ANEEL, para surpresa de todos nós, brasileiras e brasileiros, retira os direitos do optante B na outra semana. Nós estamos debatendo isso com a ANEEL, porque queremos a garantia dos direitos do optante B, que foi uma figura criada pela agência regulatória. Então, estamos tratando, neste momento, da revisão do artigo 73 da regulamentação da Lei 14.300. A AB Solar esteve conosco na ANEEL há 45 dias atrás. Nós propusemos lá a revogação do artigo 73 da regulamentação da Lei 14.300. Porque o artigo 73 da regulamentação, ele tem um texto que dá um conforto para as concessionárias negarem a conexão dos sistemas, argumentando o fluxo inverso de potência ou o fluxo reverso. Nós estivemos na ANEEL, eu e o deputado Zé Nunes, junto com a AB Solar, há 40 dias atrás, propondo a revogação deste artigo. E o que obtivemos da ANEEL? O compromisso de que o texto do artigo será reescrito para retirar das concessionárias o conforto que elas estão se utilizando para negar a instalação, a conexão dos novos projetos. E estamos lutando pela aprovação do PL 271, com apoio da AB Solar, com apoio do INEL, com apoio da BGD, de todas as entidades do setor, porque eu volto a dizer, trata-se de uma pauta de Estado brasileiro, para que tenhamos novos negócios no ambiente da transição ecológica e especialmente no ambiente da reversão, da busca da reversão das mudanças climáticas. Porque somos signatários do Acordo de Paris, que prevê que agora, até 2030, nós tenhamos a diminuição de 50% das emissões de dióxido de carbono na atmosfera. E temos o compromisso de, até 2050, zerar as emissões de dióxido de carbono na atmosfera do Brasil e do mundo, porque muitos países são signatários deste acordo. Então, nós aqui estávamos em reunião com o doutor Sebastião Arcanjo, no gabinete do deputado estadual Zé Nunes, que é o Relações Institucionais do Grupo CPFL, que estará conosco na quarta-feira da semana que vem, numa reunião de trabalho que eu quero convidar a todas as senhoras e todos os senhores para estarem conosco, porque nós precisamos intensificar a crítica à ANEEL, a crítica positiva no sentido da adequação, Afonsinho, do texto ou da revogação do artigo 73, porque
na verdade, o Brasil está perdendo milhões de reais em negócios, perdeu neste primeiro semestre milhões de reais em negócios, e são milhares de empregos que estão deixando de ser gerados, e o pior, são dezenas ou centenas de micro e pequenas empresas que estão fechando as suas portas. É inadmissível. E a responsabilidade é do órgão regulador, que já fez a regulamentação da Lei 14.300 com pelo menos 6 meses de atraso. E quando apresentou a regulamentação, apresentou com este item que está causando todo essa instabilidade no mercado. Então, para finalizar, porque o meu tempo está se esgotando, o convite que queremos fazer às senhoras e aos senhores é para esta reunião de trabalho. Na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, doutora Bárbara Rubim já está confirmada presencialmente, doutora Amara também, onde nós vamos estar com as concessionárias, com a CPFL, com o Grupo Equatorial. A ANEEL, lamentavelmente, não vem, mas a AGERGS estará participando. E o que nós conseguimos construir? Um acordo com a AGERGS, através do Dr. Alexandre Jung, que a AGERGS está atuando no âmbito da ANEEL, em favor do nosso pleito, que é a revogação do artigo ou a mudança do texto para retirar esta proteção que as concessionárias estão utilizando neste momento. Eu quero finalizar mesmo, deixando aqui os meus contatos, mas dizendo para vocês o seguinte: eu sou de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Nós lá estamos nos preparando para que o município tome a dianteira no processo da inovação e da estruturação de um plano municipal voltado ao estímulo à economia verde. E também um plano municipal para a organização de um acordo com a comunidade para a cidade resiliente, que é aquela cidade que tem um acordo com a sua população para preparar a comunidade e a população para a ocorrência dos eventos climáticos extremos que serão cada vez mais recorrentes. E este ambiente, ele deve ser consolidado no âmbito da inovação, no âmbito da geração de novas patentes, do estímulo à inovação, à ciência e à tecnologia. E eu quero finalizar mesmo apresentando para os senhores aqui a Jet Towers. A Jet Towers, a Mara me deu a oportunidade de fazer alguns convites para este importante evento, e a Jet Towers é uma empresa de Santiago. É uma empresa que não compete no setor de instalação de placas solares, mas é uma empresa gaúcha, uma empresa de inovação, uma empresa que nós estamos, nesse momento, discutindo com a FINEP, investimentos não reembolsáveis e investimentos reembolsáveis para que nós possamos produzir novas patentes, inovação, ciência, tecnologia, para que, desta maneira, o Rio Grande do Sul se posicione nesse ambiente da neoindustrialização, que é a proposta que vem junto com a transição ecológica, para que, no ambiente da transição energética e da economia verde, o Brasil possa recuperar a sua atividade industrial nacional, superando essa condição de importador de tecnologia chinesa ou de importador de tecnologia europeia, para estimular a nossa juventude a gerar novas patentes e produzir inovação, ciência e tecnologia de base nacional. Muito obrigado. Obrigada, Zelmuth. Então, passo a palavra agora para o CEO da Van Solar, Max Riffel. Alô. Obrigado. Pessoal, vou ficar de pé para conseguir enxergar um pouco melhor aqui a televisão. Queria inicialmente dar os parabéns para a Absolar e Mara
pelo excelente evento. Acho que é muito importante a gente aproveitar essas oportunidades para unir o setor, quando a gente precisa fazer um esforço comum para a mesma direção, que é todo esse desafio regulatório imposto pela ANEEL, e que as concessionárias, de certa forma, usufruem dessas questões para, eventualmente, barrar o desenvolvimento desse setor, que é tão importante para a economia. Então, parabéns para a Absolar pelo evento. Pessoal, eu vou falar sobre um assunto aqui que, algum tempo atrás, era pouco conhecido do setor, e hoje todo mundo, ou quase todos, já estão mais familiarizados. Mas eu acho que, como a gente já tem um histórico aí há bastante tempo nesse tema, vale a pena a gente reforçar alguns pontos e comentar algumas questões assim, que eu acho que podem contribuir muito. E, principalmente, eu acho que esse é um ponto muito chave para o integrador. Com todas essas mudanças regulatórias, enfim, o mercado de venda de sistemas fotovoltaicos, ele acaba sendo impactado, e a possibilidade do integrador participar desse novo modelo de negócio aplicado dentro do setor acaba sendo uma fonte importante e relevante de uma nova renda para esse integrador. Então, o assunto aqui é geração distribuída como uma fonte de renda, na questão de locação de usinas, gente. Pessoal, o brasileiro, de uma forma geral, ele não tem muito o costume de fazer investimentos de longo prazo, investimentos de renda, digamos assim, essa pequena parcela da população que faz esse tipo de investimento, normalmente acaba indo para as modalidades tradicionais de investimento, que é o investimento no setor financeiro, e a gente tem basicamente duas alternativas de investimento no setor financeiro, que é a aplicação em renda fixa e a aplicação em renda variável, ou então o brasileiro está muito acostumado a investir em imóveis. Se a gente for analisar essas modalidades de investimento que o brasileiro conhece, digamos assim, normalmente não têm uma boa relação de risco-retorno, porque normalmente o investimento é sempre avaliado conforme essas duas principais variáveis, e a relação tem que ser interessante. E nesses casos que eu comentei, normalmente essa relação ela acaba sendo um cobertor curto, digamos assim. Ou o retorno é interessante, mas o risco é alto, ou o risco é baixo, mas o retorno também é baixo. Se a gente for analisar o investimento em renda fixa, por exemplo, hoje a gente tem uma Selic um pouco mais alta, mas a inflação também, ela, digamos assim, mais alta, é o que puxa essa Selic alta. Então, a taxa real de retorno dessa Selic, do investimento em Selic, ela não é expressiva. Enfim, também tem um risco baixo. Então, não vou nem falar em poupança, digamos assim, que a rentabilidade é extremamente baixa, mas o risco é baixo também. Mas o investimento hoje num título público, enfim, ou até num título privado de baixo risco, acaba não entregando tanta rentabilidade. No entanto, o risco dessa operação é baixo. Se a gente for para outra modalidade de investimento no setor financeiro, a gente vai para aplicação em renda variável, que muitas vezes entrega uma rentabilidade alta, mas, ao mesmo tempo, tem um risco alto. Se a gente for para o investimento em imóveis, que o brasileiro está acostumado a investir, a gente também não tem uma rentabilidade alta no longo prazo, e também a gente tem uma série de riscos atrelados a uma eventual vacância do imóvel. Imagina um investidor, ele compra um imóvel para locação, seja um imóvel residencial, comercial, uma loja, enfim, existe um risco daquele inquilino sair, entregar o imóvel ficar parado, às vezes 1, 2 anos sem locar, e isso é dinheiro que está deixando de entrar no bolso do investidor. Então, ao mesmo tempo, não tem uma boa relação de risco-retorno. Quando a gente vai avaliar a locação de usina solar como fonte de renda e fonte de investimento, justamente ela consegue congregar o lado bom dessas duas variáveis, essas duas premissas. Porque é um investimento que, dependendo de como for estruturado, ele entrega um risco baixo e muita previsibilidade de fluxo de caixa, e, ao mesmo tempo, entrega um retorno extremamente relevante, tanto se for comparar quanto investimentos na economia real ou investimento no mercado financeiro. Aqui a gente elenca alguns desses pontos. Então, o investimento em energia solar ele tem uma rentabilidade muito acima de parâmetros de outros investimentos da economia. O risco ele é muito baixo. Eventualmente, dependendo da forma que esse modelo de negócio for estruturado, da forma que for feito esse investimento, essa energia vai ser destinada para grandes consumidores que têm um grau de rente muito baixo, que oferecem uma segurança para toda a cadeia de geração.
e é muito prático para o investidor. Aqui a gente fala como é que normalmente funciona esse modelo de negócio, pelo menos como é que a gente costuma atuar. Tem 4 engrenagens-chave nesse negócio e é importante que todas elas estejam muito sólidas e muito conscientes e fortalecidas. Então, a primeira engrenagem é o próprio parceiro gerador, é aquele investidor que está fazendo investimento na usina fotovoltaica, ou ele é dono da área, ou ele fez um arrendamento da área para fazer esse investimento e ter essa usina instalada. Um outro parceiro que é extremamente chave para todo esse processo é o integrador, que é aquela empresa que vai vender o sistema fotovoltaico. Esse elo da cadeia ele é muito importante porque é o integrador que vai garantir que aquele ativo de geração tenha muita previsibilidade técnica e operacional, que ele vai estar gerando daqui a 15, 20, até 25 anos, toda a vida útil do sistema. Isso depende exclusivamente da qualidade do equipamento e da qualidade técnica do ativo instalado pelo integrador. Um outro elo dessa cadeia, do formato que a gente atua, é a plataforma de locação, que vai conectar o gerador aos consumidores e faz toda a gestão dos créditos, faz toda a gestão da demanda dos consumidores pelos créditos de geração de energia, de geração distribuída, gerados pelo sistema. E até um exemplo que foi dado agora pelo Zelmut, a situação agora do bioptante, o bioptante ele poderia gerar energia e enviar créditos, e também tinha o bioptante que poderia receber créditos. E na medida, por exemplo, que uma plataforma de comercialização tinha vários consumidores bioptante, quando esse bioptante ele deixa de poder receber créditos, é papel da plataforma redirecionar esses créditos para outros consumidores, sem que o gerador tenha qualquer envolvimento, qualquer preocupação se ele vai continuar recebendo a sua alocação. Enfim, então, o papel da plataforma é muito importante nesse sentido. E, logicamente, pessoal, os consumidores é muito importante, porque esse consumidor ele tem que ter solidez. É importante que toda a cadeia tenha segurança que aquele consumidor vai estar lá daqui a 10 anos existindo e consumindo essa energia e pagando pela locação da usina. Alguns aspectos bem relevantes, pessoal, que a gente traz, então, que é pontos de atenção. A relação de risco-retorno, é importante atentar para a questão do CAPEX versus risco técnico operacional do sistema fotovoltaico de geração distribuída. Então, boa parte aqui da plateia são integradores, a gente sabe que esse mercado é um mercado que acaba tendo uma disputa muito grande por preço, mas muitas vezes preço baixo acaba resultando em um equipamento de pior qualidade ou uma instalação de pior qualidade. Então, é um ponto de atenção que a gente sugere, que o investidor que vai escolher um integrador para fazer esse sistema fotovoltaico, para ter uma fonte de renda, ele não pense só em preço, ele pense também na qualidade, na segurança, e tanto do equipamento quanto no histórico e no know-how daquele integrador que vai estar fornecendo essa usina. Uma outra questão que a gente chama muita atenção é a parte de OPEX, é o custo operacional da usina versus o risco técnico e operacional dessa usina. Então, é importante que haja um investimento numa operação de manutenção, nos devidos seguros, que acaba sendo pouco relevante dentro da viabilidade do negócio, e é muito importante para dar segurança operacional, para o investidor ter segurança que aquele sistema vai estar gerando daqui a vários anos. A mesma relação que tem que ser avaliada também, pessoal, é a questão da receita de locação da usina versus o risco comercial. Então, não adianta o investidor ter uma receita relevante se a qualquer momento o cliente que está consumindo aqueles créditos pode dar um default, pode não pagar aquela conta e ele entrar numa situação de não recebimento do fluxo de caixa do seu investimento. Então, essa questão do risco comercial versus a receita de locação dessa usina, ela é muito importante também. Nessa parte do risco comercial, pessoal, a gente entra em alguns subassuntos, digamos assim, que primeiro são as condições contratuais. Acho que é muito importante avaliar o contrato como um todo, e aqui a gente chama condições contratuais, prazo e solidez das contrapartes versus flexibilidade do fluxo, previsibilidade do fluxo de caixa.
Então, muitas vezes, o investidor está montando a sua usina e ele vai conversar com uma empresa, faz um contrato, por exemplo, de 10, 15, 20 anos, acha que tem o melhor contrato do mundo, acha que dá um preço interessante, que está trazendo uma rentabilidade interessante para a usina, mas se ele vai olhar aquele contrato que ele tem de locação do seu ativo, com a plataforma que ele for utilizar eventualmente, ou com algum consumidor direto, tem uma série de regras e possibilidades contratuais, aquele contrato ser rescindido, sem multa, sem ônus, e no final das contas ele acha que tem na mão um contrato de 10 anos ou de 15 anos, por exemplo, e na verdade ele não tem contrato de prazo nenhum, que aquele contrato ele pode ser rescindido a qualquer momento. Isso é um risco muito grande para o dono do ativo, para o investidor, e muitas vezes ele não percebe. Então é importante ter atenção a esses pontos. Outro ponto que a gente chama muita atenção é a questão da solidez das contrapartes e previsibilidade de fluxo de caixa. É importante saber para quem que eu estou alugando a minha usina, ou, eventualmente, se eu estou alugando para uma plataforma, para quem que aquela plataforma está sublocando aquela usina, quem são os consumidores, no final das contas, que vão utilizar esse crédito. Isso é muito importante pelo seguinte, muitas vezes, o investidor ele vai estar alocando para uma plataforma, eventualmente, aquela plataforma está digamos assim, entregando esses créditos de uma forma completamente pulverizada e com contratos sem fidelidade, que eventualmente tendo uma mudança de mercado, tendo uma abertura de mercado livre ou uma mudança regulatória, aquele consumidor, no final das contas, ele pode ir para uma outra solução, não ter mais a demanda pelos aqueles créditos, e aí a plataforma vai bater na porta lá do investidor e vai dizer, investidor, eu estou te devolvendo a usina e o nosso contrato prevê que eu posso romper ele sem ônus, enfim, e o investidor fica com aquele ativo na mão, eventualmente sem ter uma destinação. Então é muito importante ter atenção a esse aspecto. Vou ir bem rápido agora aqui, pessoal, meu tempo já está terminando aqui. Questão de risco regulatório, tem alguns pontos importantes que é de atentar, é a questão de não é uma compra e venda de energia, isso acho que todo mundo já está mais acostumado. Então, indo para uma solução de plataforma, essa situação normalmente acaba sendo bem esclarecida, resolvida, enfim. E a relação com o consumidor ou relação com a plataforma. Eventualmente, o gerador ele pode ter uma relação direta com o consumidor, por exemplo, um restaurante, um estabelecimento comercial, enfim, mas tem toda a questão, digamos assim, da solidez daquela contraparte. Se o cliente, o gerador, vai para uma plataforma, ele tem uma segurança de longo prazo aí. Quem explica basicamente como é que funciona o modelo de plataforma, pessoal. Então, tem uma série de geradores de um lado, uma plataforma no meio que faz essa conexão entre os geradores de um lado e os consumidores do outro lado. Que a gente dá alguns exemplos assim, aí do nosso formato de atuação. Hoje a gente busca, através da Avante Solar, atender grandes clientes. Então, aqui a gente apresenta alguns clientes que a gente tem. Basicamente, são empresas aí de grande porte, muita solidez financeira, que nos dão segurança para nós e para toda a cadeia produtiva de geração, que esse cliente vai estar lá daqui a 10, 15 anos consumindo essa energia. A gente fala um pouco do nosso histórico. Repassando aqui, finalmente, pessoal, pontos importantes aqui, as vantagens de investir nesse modelo de negócio. Então, se a gente for analisar a energia, ela é um ativo extremamente líquido, talvez seja o ativo na economia que mais consome, que está sendo consumido nesse instante agora, energia, nesse evento aqui. Então, é um ativo que dá segurança, como a gente comentou, tem um baixo risco, com muita previsibilidade de fluxo de caixa, entrega muita rentabilidade, e se a gente for comparar quanto que é a rentabilidade de um ativo de geração, na geração distribuída versus no mercado livre, na geração distribuída, essa energia acaba sendo, embora não é feita uma venda de energia, mas se a gente for dividir o preço de locação pela geração de energia, a gente acaba chegando num valor, digamos assim, de valoração dessa tarifa, que é quase 3 vezes maior do que no mercado livre, e é isso que entrega tanta rentabilidade para esse negócio. Pessoal, basicamente é isso. Aqui estão o nosso QR Code, as nossas redes sociais, e nosso WhatsApp também. Qualquer dúvida que alguém tiver, a gente fica à disposição. Podem fazer contato comigo através das nossas redes. O integrador que tem dúvidas nesse modelo também, fica super à vontade de tirar qualquer questionamento. E é isso. Muito obrigado e parabéns de novo à Absolar, gente. Obrigada, Max. Passo a palavra agora para o diretor executivo da Noale Energia, Frederico Bosquin. Bom dia, pessoal. Eu optei por não fazer uma apresentação para vocês, eu vou só fazer algumas considerações a respeito do tema que me foi colocado, ingrato aqui, que é o tema de desafios e oportunidades aqui, muito mais desafios de conexão de sistemas de micro e mini geração distribuída. Então,
Queria agradecer a presença de todos, agradecer a Bsolar pelo convite, fazer referência que o Sindenergia, que eu acho que não falaram, né, Afonso? Não mencionaram que o Sindenergia está aqui representado. Todos estamos aqui hoje por causa da energia solar. Então, gente, a energia solar é uma tecnologia absolutamente predominante no mundo. E boa parte do que a gente vai instalar de energia nos próximos anos no mundo é energia solar e energia limpa, e no Brasil não é diferente. A Mara pontuou muito sobre o fenômeno recente aqui da expansão, não digo desenfreada, mas bastante exponencial das instalações solares no Brasil. Isso é um fenômeno que veio para ficar, talvez não na mesma intensidade de antes, mas é um fenômeno que vai se perpetuar no Brasil por pelo menos uma boa parte dessa próxima década. Inevitavelmente existirão problemas aqui com relação a desenvolvimento da regulação, porque, de fato, ela vem sempre depois da tecnologia. Então, o que a gente tem em qualquer lugar do mundo é, primeiro, a adoção de uma tecnologia, e a regulação vem sempre depois disso, consertando, de uma certa forma, apaziguando aqui os interesses que precisam se convergir, porque, de fato, gerar energia e fazer uso de rede é uma necessidade não só regulatória, mas física do uso da energia solar. Ou a gente parte para o uso da rede, ou a gente vai fazer uso de baterias. Em tese, que me consta, a gente ainda não tem um nível de uso de baterias que permita a substituição da rede. Então, vamos ainda ter que enfrentar o desafio de modernização da rede elétrica no Brasil para aceitação dessas usinas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil, seja residencial ou usina de exploração comercial. Então, dito isso, o mercado já evoluiu para muitos modelos. O Max está aqui falando de usinas de investimento. É talvez uma das coisas que eu mais tenho falado na minha vida nos últimos anos, talvez. Como desenvolver usinas de modelos de investimento. Está aqui o pessoal da Volters, não vou fazer mais merchan aqui, mas muito se desenvolveu nessas plataformas de usinas de investimento, e óbvio que isso ia desembocar em alguma parte de problema com relação ao uso de rede de distribuidora. Talvez o primeiro problema disso tenha sido no enfrentamento da questão da separação de fio e energia. Isso traz muito claramente o problema de o que é energia e o que é o serviço rede. Não só para a gente poder precificar o crédito de energia na forma do pagamento do fio B. A primeira discussão, ou a primeira onda da discussão da micro e mini geração distribuída era, de fato, quanto valia o crédito de energia. Superada essa discussão na forma da Lei 14.300, a gente agora enfrenta uma outra problemática, que é o que a concessionária está disposta a aceitar na rede dela como injeção de geração distribuída e o que ela estaria disposta, ou como, usando palavras do Zelmuth aqui, palavra forte, no boicote das distribuidoras à geração distribuída. Então, se tem falado muito, talvez, o problema da moda agora, já tiveram tantos problemas na moda da geração distribuída, desmembramento, B-optante, toda hora tem um novo, né? Sobretensão, e agora a gente está falando de inversão de fluxo. Inversão de fluxo, em tese, sempre aconteceu, não é exatamente um problema. As redes são preparadas, de uma certa forma, para fluxos bidirecionais em alguns locais, outros não. Então, também entender o que é a inversão de fluxo faz parte do dever de casa do acessante. Entender ali como é que eu enfrento o desafio da conexão. Entendendo a regra. Não dá para ir para um jogo sem saber a regra, cair numa análise de uma distribuidora que pode estar certa ou pode estar errada. A gente já viu aqui muitas vezes a própria concessionária, de fato, ela está certa. Ela não mostrou, mas ela pode estar certa. Então, entender como são feitas as regras desse jogo e saber de cor como funciona vai ajudar muito a contornar esse desafio aqui da conexão. Porque daí também tem um ditado que eu digo sempre, bom advogado não conserta a lei da física, existe uma lei da física que vai ter que ser respeitada. Se não existe uma infraestrutura adequada para enfrentar esse problema, ou a gente espera uma rede, ou judicializa e tenta dar um contorno nisso, contando aqui com o apoio do judiciário. Não é uma solução absolutamente imediata e também não é uma solução garantida. O juiz é tão leigo quanto um advogado. Então, entender a regra e saber exatamente quais são as limitações do teu negócio
e da tua usina, do teu cliente, já ajuda muito. Tá? Evitar o uso de rede não é sempre uma opção. A gente não pode escolher o nível de simultaneidade do cliente. A gente não consegue fazer isso. Mas a gente consegue, de uma certa forma, mirar lá o cliente que a gente vai optar por vender para ele dentro do maior índice de simultaneidade. Esses clientes, eles têm uma particularidade hoje no mercado, que é Grupo A. Esse cara já está no Grupo A, ele é um grande consumidor, então ele trabalha durante o dia. Aí entra uma segunda complexidade disso tudo. Esse cliente, provavelmente, ele está saindo da geração distribuída e está indo para o Mercado Livre. Então, acrescenta dentro dessa lógica de vocês não só vender um sistema numa rede que talvez não seja adequada, mas também vender para um cliente que opera num mercado diferente da geração distribuída. Então, a complexidade se torna não só de entender o nível de simultaneidade dele e de saber como tu vai fazer essa viabilidade, mas também porque ele não se acredita de energia, ele compra e vende energia. Então, o mercado ele passa por essa alteração de perfil aqui, de consumidores. Tá? E muito do que eu tenho dito é, enquanto a gente não consegue resolver uma boa parte dos problemas técnicos de rede, a gente já consegue antecipar uma das grandes tendências do mercado brasileiro, que é o que eu tenho dito, o fechamento da geração distribuída, que é o aumento do pagamento do fio no mercado cativo e o aumento do mercado livre, que significa que uma quantidade muito maior de clientes podem consumir energia nesse mercado. Por quê? Porque a energia é mais barata e porque eu tenho ali muito claramente a definição da competição na energia. O consumidor não quer saber se vai ser compra de energia ou geração solar, junto à carga, por exemplo. Ele quer saber da redução do custo dele. Então, muito do mercado hoje ele se transforma na pura e simples venda de equipamentos, que é uma das características que nos trouxe até aqui. Vende equipamento, calcula a conta de energia, ou ao contrário, calcula a conta de energia, vende equipamento e está feita a viabilidade. O Mercado Livre já envolve equipamento e serviço. E entender de que forma energia é vendida junto com o serviço vai ajudar muito o entendimento dessa próxima década de transformação para nós. Que vai ser o que exatamente, Fred, com esse teu discurso? Muitos clientes migrando para o Mercado Livre, muita simultaneidade junto à carga, muitos clientes precisando entender de que forma ele faz essa compra e venda de energia na forma de gestão de consumidor, de gestão de consumo e gestão de geração, onde isso não é feito diretamente pela concessionária, isso é feito diretamente pelo consumidor através do seu gestor de energia, que entende como ele gera e como ele consome energia, ou vice-versa. E, a partir disso, ele opera dentro da CCE para que o consumidor consiga ter o melhor ganho possível entre as opções de comprar energia e gerar sua própria energia. Muitas vezes, gerar sua própria energia vai ser junto à carga, porque volta no raciocínio que eu fiz. Esse cara trabalha com muita simultaneidade porque ele é comércio e indústria. E ele está no Grupo A. Então, muito dessa transformação nova do Brasil passando vai, obviamente, ter que intercalar com o desenvolvimento e o aumento da capacidade da rede de distribuição do Brasil de se atualizar para os novos mercados e para os novos modelos de negócio. Então, cada vez mais falando, o Max fala muito sobre as usinas remotas de aluguel aqui. Mas talvez no futuro próximo a gente vai se acostumar muito mais com a ideia de locação do equipamento junto ao consumo do grande consumidor. O shopping center, o galpão de distribuição, a indústria. Todos esses consumidores corporativos, de uma certa forma, eles vão fazer uso de uma geração junto ao seu ponto de consumo no Mercado Livre, através da autoprodução. E para fazer isso, ele não vai poder contar com a concessionária, ele vai ter que contar com algum de vocês aqui que vai fazer uma gestão desse portfólio para ele. Tá? Sem as limitações da geração distribuída, obviamente, que fala mesmo a região de concessão. Mas, dito isso, gente, qual que seria a grande ideia aqui do enfrentamento desses desafios de conexão, na minha última fala? É óbvio que a gente precisa evitar que a coisa chegue num ponto crítico de se ter um desacerto com a concessionária. Ninguém quer isso. Mas a Mara colocou muito bem ali naquele que eu chamo do caminho do entendimento. Ouvidoria da concessionária, ouvidoria da ANEEL,
faz lá o registro dessa reclamação lá na AB Solar, vocês vão ter um apoio no monitoramento dessas queixas. Se isso, obviamente, não funcionar, o que sobra é uma instância judicial. Mas eu sempre recomendo, tenha muita certeza do que está fazendo e tenha muito domínio ali da ciência. Entenda a regulação, não adianta pura e simplesmente um apelo aqui ao judiciário, porque a solução não vai ser mágica. Tá? E a solução não vai vir de cima para baixo do juiz para a concessionária ordenando a ligar a usina, porque isso pura e simplesmente não vai acontecer se não tiver um embasamento técnico muito profundo em volta da tua ideia. Seja desmembramento, seja o bioptante, seja a inversão de fluxo, seja a sobretensão. Qualquer assunto que vá ser levado para o judiciário, ele tem que ser embasado documentalmente, tecnicamente aqui. Então, especificamente sobre a questão da inversão de fluxo, a gente teve uma reunião semana passada, que foi bem dura, com uma das concessionárias aqui do Estado, e ela reprisa um discurso de que a aplicação do dispositivo da lei da RN1000, que fala sobre as alternativas, eu acho que é o artigo 78, 73, ainda bem, já tem mais, já tem um 10 aqui atrás. O 73, ele menciona ali uma expressão bastante fria e crua, que dizia, nos casos de evidência de inversão de fluxo, vai se aplicar as alternativas. O que é inversão de fluxo? Quando ele ocorre, ele afeta, de fato, comercialmente a concessionária? Existe um problema técnico? Ou só o fato de existir a inversão de fluxo já seria suficiente para a gente poder ter o enquadramento? Ou deveria haver, na alteração da expressão Zelmuth, a inversão de fluxo quando prejudica o sistema elétrico de maneira comprovada, alguma coisa nesse sentido. Aí sim a gente poderia ter a aplicação disso. Enquanto isso não acontece, a salvaguarda das concessionárias existe a inversão de fluxo, eu vou aplicar o que está dito na lei. Então, ir contra essa lógica, me parece que aqui tem que comprovar tecnicamente e desfazer esse conceito seco e puro aqui da concessionária de que a inversão de fluxo aconteceu e a gente não vai poder fazer nada. Então, se der para confrontar versões técnicas, me parece que aqui o caminho do entendimento e, quem sabe, da judicialização. Gente, muito obrigado, espero ter sido útil. Quem precisar de mim, só gritar aqui fora que eu ajudo. Obrigado a todos. Muito obrigada. Agora daremos início ao debate. Convido a Mara, então, para mediar. Bom debate a todos. Obrigada. Excelentes apresentações aqui, com certeza agregando muito ao nosso evento. Vamos aqui umas perguntas, o pessoal está mandando aqui no WhatsApp. Vamos começar aqui. Essa aqui é boa, Fred. Das dores aquelas. Como é que tu chamou? Das crises? Todas elas estão citadas aqui. Vamos começar pela primeira. Possuo 4 investidores, para cada uma micro de 75 kW-peak. Mas apenas um lote. Fazer 4 medições agrupadas, com diferentes titularidades, é considerado desmembramento? Tem a minha opinião e tem a opinião que eu acho que funcionaria. Tá? Tem um ponto aqui. Não é vedado tu colocar 4 usinas no mesmo terreno. Tá? Isso não existe uma vedação. É comum fazer usinas dentro da mesma área, desde que, obviamente, separadas, georreferenciadas, ali a poligonal definida, com donos diferentes. Tá? O que não dá é para botar exatamente cravado nesta faixa de potência. Tá, gente? Ela faz uma distinção bem clara, assim, e apesar de eu odiar essa expressão, a ANEEL tem um entendimento de que, se conectadas no mesmo alimentador ali, o comportamento elétrico, digamos assim, do complexo de usinas, ele vai demandar uma rede mais adequada a essa potência toda. Então, a gente não está falando ali de 75 kW, e sim de 300 kW. De fato, 300 kW, na maioria das concessionárias, a gente já entra num nível de exigência de proteções e estudos bem maior. Acho que a RGE é 350, a maioria, algumas delas são 300. Tá? Mas, de uma certa forma, o entendimento da concessionária é justamente esse, tá? De que aqui estaria caracterizado um desmembramento de usinas.
Uma das soluções que poderia ser colocada era levar todas as usinas para o grupo A, tá? E daí tentar o enquadramento de todas elas no grupo A, pagando uma TUS de G ali. Bárbara já deu ok, então a resposta está certa. Teoricamente, tu vai gastar ali uma TUS de G em cada uma daquelas usinas, enquadra no grupo A. Não sei, tu vai aumentar o teu custo mensal em 4, 6, 7, 8, sei lá, uns 8 mil por mês ali, acho que de custo. Menos, né? Tu aumentaria esse custo mensal, mas botaria as usinas para funcionar. Daí tu teria que fazer muito uma conta se é na GD1, GD2 e tal. Mas, enfim. Obrigado. Tem uma outra pergunta aqui, essa é da segunda dor. Acho que o Zelmut também pode nos ajudar. Falando em biooptante, né? A Equatorial, aqui no Rio Grande do Sul, tem tratado clientes rurais monofásicos com trafo próprio, como grupo A, impedindo o envio de crédito a menos que os clientes tenham demanda contratada. Como proceder nesse caso, se a resolução normativa não explica essa situação e nem a companhia tem um protocolo para isso? O Zelmut ou o Fred aqui para me ajudar. Obrigado, Zelmut. Já vi que é tudo judicial aqui, ó, consultoria de graça. Tá contando o taxímetro ali, ó. Sim, gente, biooptante é um problema, tá? Eu vejo como tu tem 3 níveis aqui de biooptante, tá? Tem o biooptante antes da lei 14.300, tem o biooptante depois da lei 14.300, que fala que tem que ser geração junto à carga, e depois da 14.300 e antes da depois da 14.300, depois da RN 1059, que fala que além de ser junto à carga, ele não pode nem receber crédito, tá? Então, aqui eu acho que existe um problema de quando a usina foi conectada, para a gente saber qual é que vai ser o enquadramento legal, temporal aqui da regra. E daí, na minha cabeça, existe um problema conceitual a respeito de o que diz na Lei 14.300 e o que a resolução diz. A Lei 14.300 fala que deve ser geração junto à carga, local. A expressão ainda é essa, né? Não é nem técnico o negócio, ele fala que tem que ser local. Daí eu digo, local não é um termo técnico, assim, para eu poder dizer, mas por analogia eu acho que tem que ser uma carga que seja condizente com o tamanho da usina. Então, se eu tenho uma usina de 75, para ser biooptante eu tenho que ter uma carga condizente com uma usina de 75. Vamos por aí, decifrando. Só que a resolução, ela falou que o biooptante ele não pode nem mandar nem receber crédito, e daí isso traz uma restrição que a lei não colocou. Então, fica a pergunta, poderia uma resolução normativa restringir um direito que o legislador não restringiu? Ou trabalhar de uma forma um pouco mais restritiva aqui? E isso, para mim, parece que houve um extrapolamento aqui, se eu posso dizer assim, do poder regulatório da ANEEL no sentido de trazer mais uma limitação que o legislador não quis. O legislador não falou isso, que ele não podia nem mandar nem receber. Ele disse que tinha que ser junto ao local. Mas, bom, quem pode dizer isso, obviamente, não é a ANEEL, porque também aqui me parece que existe um outro erro conceitual. A ANEEL, ela não é uma instância própria para ficar julgando eventos práticos do setor. É divisão de, como é que vocês falam ali, o desmembramento e tal, vou botar 4 caras, uma matrícula e tal. Porque, em tese, isso tem que ser feito por uma instância isenta, dedicada para isso, com uma competência legal para fazer esse tipo de julgamento. Eu imagino que isso tem que ser feito pelo judiciário, só que o judiciário tem um custo. Então, fazer uma consulta grátis, digamos assim, para a ANEEL, é o que o mercado tem optado. Vou lá e pergunto de graça para a ANEEL, só que muitas vezes a ANEEL não vai te dar uma resposta que tu queira. Porque pode ser que ela vai endossar uma opinião da concessionária. Daí tu vai, devia ter entrado com um advogado. Mas daí isso ia ser muito caro. Mas daí tu já tem uma resposta negativa da ANEEL. Então, às vezes, pedir para a ANEEL pode ser um tiro no pé. Tá? Então, muito desse negócio de tu ir lá e fazer a reclamação na ANEEL, me parece muito útil nos casos de aplicação mais prática da coisa, ou vigência de aplicação de regra, ou critérios mais objetivos. Quando eu acho que existe análise subjetiva, a sugestão mesmo é busque um advogado. Tá? Obrigada. E uma alternativa também, né, antes disso, é utilizar a própria estrutura da Bessolar. Então, sim,
quem ainda não é associado, aí, a oportunidade de se associar, utilizar o técnico regulatório e participar ativamente aí, tirando e contribuindo com o setor e também tirando essas dúvidas e participando ativamente. Veio uma pergunta bem interessante aqui: Mercado Livre é uma oportunidade ou uma ameaça para a geração distribuída? Essa pergunta ela vai ser respondida no painel da tarde pela Bárbara. Então, de tarde teremos um painel só de Mercado Livre. Te tiraram dele hoje, Fred. Mas é porque tu contribui em várias pontas diferentes, oportunidade, né? já dei o spoiler. Então, vamos lá. Ele não se aguentou, ele teve que responder. Eu não me aguentei. Então, todo mundo de olho nesse painel, que vai ser bem importante. Max, vamos falar um pouquinho sobre usina de locação. E a gente percebeu, especificamente no Rio Grande do Sul, esse ano de 2023, um olhar mais focado, né, para essa oportunidade de mercado, como tu bem colocaste na tua apresentação. E muitos investidores, inclusive pequenos, assim, né, falando em microgeração, e falando já em GD2, a gente não está nem falando em GD1, né? A gente está falando em GD2, também em GD1, que ainda tem muita coisa acontecendo, mas falando como oportunidade de negócio hoje. A gente sabe que esse cálculo de rentabilidade ele está diretamente ligado ao quê? Ao investimento. Os equipamentos tiveram uma queda significativa de preço esse ano, então o investimento é bem menor do que era até o ano passado. Então essa rentabilidade ela continua sendo atrativa, ela pode estar até mais atrativa agora do que estava antes da 14.300. E como tu tem essa percepção desse mercado hoje? E aí a pergunta ela veio assim: quem são hoje grandes clientes? E até tu mostrou alguns na tela, mas se puder explanar um pouquinho mais o perfil desse cliente e o perfil desse investidor dessas usinas. Perfeito. Alô. Mara, eu acho que só reforçando esse ponto que tu trouxe, no ano passado, quando tinha essa perspectiva de alteração da regra, estava fechando lá 12 meses da 14.300, todo mundo começou a ficar muito preocupado. Como é que vai ser o GD2? Como é que vão ser as viabilidades de projetos para consumo próprio, inclusive para projetos também focados em locação. E a gente vê, na verdade, que todo o negócio de investimento ele é influenciado por uma série de premissas. E, logicamente, a premissa uma das premissas que mais impacta a rentabilidade é custo de investimento. Rentabilidade é retorno sobre o capital investido. E a gente acompanha muito essas viabilidades, porque nesse modelo a gente gera muito viabilidade para o integrador levar para o investidor. E a gente tem percebido como essa adequação, essa redução no custo do investimento tem melhorado as viabilidades e compensado ou até mesmo melhorado a rentabilidade do projeto, se comparado, por exemplo, ao segundo semestre do ano passado, justamente porque reduziu o custo de investimento. Então, o pessoal pode pensar, a GD2 não é um bom negócio. Logicamente, se a regra continuasse na GD1, era a melhor dos mundos, né? GD1 com capex baixo. Aí, todo mundo se aposentava aqui, ia viver... Já dá para se aposentar e viver de energia. Mas aí eu acho que todo mundo ia fazer isso, né? 100%. Mas, então, trazendo, acho que mesmo na GD2 a rentabilidade ficou muito boa. Respondendo a tuas perguntas, quem são os clientes, quem são os investidores? Investidor, Mara, ele pode ser qualquer pessoa física, pessoa jurídica que tem interesse em fazer um aporte de recursos para ter essa fonte de renda. Então, desde, digamos assim, um grande investidor que vai montar uma usina de grande porte ou várias usinas de 1 mega para ter a vantagem tributária, enfim, até aquele pequeno investidor que tem um volume de recursos não tão expressivo guardado lá no banco, na poupança, enfim, ele pode tirar esse recurso, buscar um integrador, e aí a gente salienta, é importante buscar um integrador que tenha um histórico, que tenha muita domínio técnico, digamos assim, como a gente salienta muito, busca esse integrador, o integrador vai trazer essa informação, apresentar essas possibilidades, ele vai fazer investimento, vai ter a sua usina e vai ter uma renda daquela usina que ele investiu. Com relação aos consumidores, Mara, consumidor, a gente, para esse tipo de negócio, é importante que seja um consumidor baixa tensão, que o média tensão, a tarifa volumétrica dele no horário fora ponta já é mais baixa. E esse cara média tensão, a gente entende que cada vez mais faz sentido para ele migrar para o Mercado Livre, então não é a solução para esse cara,
mas esse modelo de energia solar por assinatura faz sentido para o baixa tensão. E aí vai depender muito do apetite de risco daquele investidor. Ele pode correr o risco e vender ali para o restaurante ou o boteco da esquina da casa dele, ter uma relação. Aí vai ter todo um envolvimento contratual, que ele vai estar correndo um risco contratual, eventualmente, mas aí pode contratar um bom advogado, enfim, e está resolvida essa parte. Mas, eventualmente, também vai ter o risco comercial daquele estabelecimento fechar e não tá mais utilizando essa energia daqui a 2, 3 anos. Então, a gente sugere, digamos assim, que o consumidor dessa cadeia sejam grandes consumidores, grandes empresas, como a gente deu alguns exemplos, que a gente sabe que vão estar comprando essa energia daqui a 10, 15 anos. Então, esse é um ponto-chave. Assim. Obrigada, Max. Um ponto importante é, vamos lá, quando se busca um integrador qualificado, né, a gente tem hoje o associado da Besolar e tem o certificado da Besolar, o nível de certificação, que também quem quiser saber mais sobre isso no site da Besolar, também dá uma garantia para o investidor que está fazendo esse tipo de investimento. Sem dúvida. A gente está indo para a finalização do nosso tempo aqui, do nosso painel. Com certeza aqui teríamos muito mais para conversar, mas a gente vai poder conversar no almoço, depois e no intervalo. Eu vou para as considerações finais, vou deixar cada um fazer a sua fala de finalização aí. Rapidamente, assim, 30 segundos. Eu estou no canto aqui, então eu começo, gente. Um ponto só que eu queria trazer, assim, que eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem como setor, aproveitando que o Zeomut está aqui, está o governo do Estado, representado pelo Eberson. A gente tem toda essa discussão, digamos assim, das concessionárias aprovarem a conexão dos projetos, enfim. Mas acho que um ponto de oportunidade que a gente tem que avaliar é a possibilidade da questão tributária e, inclusive, da questão do ICMS da TUSD, que diversos estados têm. A gente entende que, regulatoriamente, é mais simples para um estado implantar essa possibilidade, e o Rio Grande do Sul está do lado dos estados que cobram o ICMS da TUSD, mesmo do autoconsumo remoto. Projetos abaixo de 1 mega estão pagando esse ICMS da TUSD. Assim, então, acho que é um ponto que eu trago de atenção, assim, a nós como setor se mobilizar para resolver essa situação, que eu acho que é fácil, digamos assim, se o Estado quiser, é fácil de implementar. É uma questão mais política. Assim. Então, acho que é um ponto de atenção. Dar os parabéns para a Absolar, Mara, excelente evento. E, pessoal, qualquer um que tiver dúvida com relação à locação de usinas, enfim, procure a gente, me procure a Avante Solar, a gente fica à disposição. Parabéns. Bem, de minha parte, eu quero renovar aqui agradecimentos e afirmar com toda a ênfase que estamos diante de um cenário irreversível de desenvolvimento da geração de energia renovável, portanto, é um negócio seguro e cabe convidar quem ainda não é associado à Besolar, que se associe na Besolar e que possamos fortalecer essa entidade que tanto tem contribuído para o desenvolvimento das energias renováveis no Rio Grande do Sul e no Brasil. Muito obrigado. Sou eu? Não bateram palma pro Max aqui, gente. Pelo amor de Deus, bateram só pro Zeomut. Tô zoando. Depois vem aquela... Pessoal, de novo agradecer a Besolar. Acho que é sempre importante, muito mais antes de ouvir aqui nós, fazer o relacionamento dentro desse setor é muito importante. Vocês conhecerem tecnologias, ideias, pensar que esse setor, ele hoje, não só o setor solar, mas o setor elétrico brasileiro passa por uma transformação regulatória. A gente tem regulamentos novos, tanto para a GD, quanto também agora para o Mercado Livre, e isso vem junto com a questão da tecnologia. A gente está falando hoje da energia solar, armazenamento de energia, mobilidade elétrica. O Marcelo está aqui, que é o nosso cicloativista, que fala muito sobre isso, transformou Porto Alegre ali ainda não tanto, tá, Marcelo? Mas o Porto Alegre evoluiu muito na questão das ciclovias, e eu sou um usuário disso. Acho que a gente vai ainda entrar muito nessa seara da locomoção sustentável, veículos elétricos, bicicletas elétricas ou esse tipo de
de eletrificação que vai acabar se tornando um cotidiano aqui da gente. E tudo isso vai demandar, então, não só o equipamento, mas, como eu falei aqui, reprisando de novo, a gente entender como é que toda essa digitalização e esse aumento dessa relação do consumidor com essa tecnologia e com essa democratização dos recursos energéticos vai demandar muita gente entendendo isso. Tá? Então, de novo, obrigado a todos. Espero que tenham sido úteis aqui as minhas ideias. Obrigada, pessoal. E assim que a gente possa realmente aproveitar essas ideias, eu agradeço a participação de todos vocês, foi muito importante as contribuições, com certeza. Saímos desse painel aqui com um novo olhar sobre esse mercado e enxergando as novas oportunidades, né, novos desafios e que venham novos problemas para a gente poder resolver. Obrigada aos painelistas, a quem fez perguntas também. Antes de sairmos para o almoço, mais uma vez solicito a gentileza de responder à nossa pesquisa de satisfação para nos ajudar para os próximos meetings. Nós vamos colocar o QR Code na tela, vamos colocar o reloginho também, para dar acesso aos painéis, para todos receberem. Enquanto roda o reloginho, vou dando os meus recados. Quem quiser conferir os restaurantes mais próximos daqui do evento, acessem a aba de dicas e lembretes do site absolarmeeting.org.br. E na saída, visitar os nossos espaços aqui novamente, né, para conversar, trocar uma ideia, ver uma novidade. Na volta do almoço, que está marcada para as 14 horas, a nossa retomada, lembrem-se que a música Absolar vai tocar, indicando que vamos começar o segundo painel, que vai falar sobre estratégias para dinamizar os negócios e obter mais sucesso no mercado solar, utilizando ferramentas disponíveis como financiamento e gestão de pessoas para melhorar a performance das equipes. Abordaremos também o tema de como viabilizar seus projetos com o melhor uso dos equipamentos disponíveis no mercado. Todo mundo conseguiu? Já rodou? Bom almoço a todos, então, às 14 horas nos vemos aqui.